Olá galera, eu sou o Fred e hoje começa uma série no canal na qual eu vou analisar cada um dos filmes da Pixar em ordem cronológica. O primeiro longa-metragem da Pixar foi Toy Story, e ele é o foco do vídeo de hoje. Nada melhor do que começar com um breve resumo de tudo que acontece no filme, por isso terão spoilers, não só deste, mas também de todos os outros filmes dessa série. O filme começa apresentando os brinquedos do Andy, no dia anterior à mudança da família para uma nova casa. Logo após nós conhecermos os personagens, surge a nova ameaça, o brinquedo novo, Buzz Lightyear. E nosso protagonista Woody fica com ciúmes e inseguro com a possibilidade de perder o posto de boneco favorito do Andy. Neste meio tempo, é apresentado o vilão do filme, Sid, a criança vizinha que maltrata os brinquedos, meio que um anti-Andy. A jornada começa quando Woody tenta um plano para prender Buzz e acaba jogando ele pela janela sem querer. Os outros brinquedos acham que Woody fez de propósito e tentam acabar com Woody. Mas antes que consigam, Andy chega e leva Woody como companhia para o Pizza Planet. Buzz, que estava no terreno da casa, sobe na parte de trás do carro e também segue com a família para o Pizza Planet. A família do Andy decide parar no posto e, com isso, Woody e Buzz saem do carro e começam a discutir, até que o carro vai embora e eles ficam no posto. Woody vê um carro do Pizza Planet e convence Buzz que aquilo é um foguete espacial, e os dois pegam carona até o Pizza Planet. Antes de conseguirem chegar até Andy, eles entram numa máquina de brinquedos e são pegos pelo Sid. Já no quarto do Sid, eles conhecem os brinquedos deformados dele. Os dois tentam fugir, mas acabam dando de cara com o cachorro do Sid. Nisso, o Buzz tenta voar, descobrem que é o brinquedo, tem uma crise existencial e perde o braço. Os dois voltam para o quarto e o Woody tem um plano para sair de lá usando uma corda até a janela do quarto do Andy, mas os outros brinquedos não acreditam nele. Então os brinquedos do Sid consertam o braço de Buzz, e o próprio Sid chega no quarto animado com um foguete. Prende ele no Buzz, mas começa a chover e ele tem que esperar até o dia seguinte. O dia da mudança começa, Buzz é levado por Sid e Woody convence os bonecos do Sid a ajudar ele na missão de salvamento do Buzz, antes que a mudança da família do Andy termine. O plano dá certo, eles assustam o Sid, pegam o Buzz, ainda preso ao foguete, mas não chegam antes da mudança partir. Assim começa a perseguição deles até o caminhão, enquanto o cão do Sid segue eles. Woody entra no caminhão e pega o carrinho para salvar Buzz. Os outros bonecos jogam Woody para fora, depois percebem que fizeram uma burrada e começam a ajudar os dois. Woody e Buzz andam com o carrinho atrás do caminhão, o carrinho fica sem energia, mas os dois têm a ideia de acender o foguete com o fósforo que o Sid deixou com Woody. Mas o fósforo se apaga, com o caminhão passando antes que Woody acendesse o foguete. Mas Woody consegue acender o foguete com o capacete do Buzz. Os dois deixam o carrinho no caminhão e caem com estilo até o carro do Andy. Fim. O filme foi lançado em 1995, dirigido por John Lasseter, que também dirigiu Vida de Insetos, Toy Story 2 e Carros, além de ter produzido basicamente todos os filmes da Pixar, com exceção dos lançados no último ano, por já não estar mais na Pixar. O primeiro longa-metragem da Pixar pode não ser sobre assuntos complexos como a vida após a morte, os sentimentos dentro de uma criança ou a poluição da Terra. É um filme simples, sobre brinquedos que ganham vida quando os humanos não estão por perto. Mas também é um filme sobre insegurança, egoísmo, ciúmes e a importância de se trabalhar em equipe. É um filme que nos ensina a tratar os outros da melhor forma possível e não julgá-los pela sua aparência. Durante o filme, nós vemos o surgimento do laço de amizade entre Woody e Buzz, enquanto tentam escapar das mãos de Sid, a criança que maltrata seus brinquedos no dia da mudança da família do Andy para a nova casa. Uma premissa bastante simples, mas que funciona muito bem, principalmente para a época em que foi lançado. A ideia de utilizar os brinquedos e eles ganharem vida é o sonho de toda criança que brinca diariamente com seus brinquedos, e utilizarem isso no primeiro longa-metragem deles foi um grande acerto para construir essa ligação entre as futuras gerações e o estúdio em si. Claro que a animação pode parecer tosca para os dias de hoje, afinal foi o primeiro longa-metragem feito em computador e seria injusto comparar ele com os filmes de hoje, então a melhor forma de ver Toy Story é relevando esses detalhes técnicos e pensar no marco que Toy Story trouxe para o cinema. Outra das principais características do filme em questão foi a forma em que as músicas foram utilizadas no filme, com características não diegéticas, em que os personagens não escutam a música, somente espectadores, algo que não era comum nos filmes de animação da época, majoritariamente focados nos personagens cantando as músicas originais. Por fim, Toy Story não é um filme perfeito, tem um roteiro simples e não é tão profundo quanto as animações da Pixar de hoje. Mas sem dúvida é um dos maiores filmes da história do cinema como um todo. É um marco de sua geração e uma influência para tantas outras animações do século XXI, tanto por suas características técnicas quanto pela sua originalidade de roteiro para a época. Desde o primeiro longa-metragem, a Pixar tenta entregar ao público um filme que tenha uma boa mensagem,
que seja um ótimo divertimento e aprendizado para as crianças e um incrível entretenimento com profundos e interessantes assuntos para os adultos. Toy Story cumpriu isso muito bem e ainda nos entregou o princípio de um dos maiores contadores de história da nossa era, a Pixar.